A pessoa tem que chegar pra me chamar ela, não é? Já tá ao vivo. Deixa eu te mandar mensagem pro Igor então. Já vai se apresentando aí. Espera chegar a gente, né? Não tem ninguém aqui. Tem não? Tem ninguém ainda não. Chegou já. Opa, Igor. É você mesmo. Fala, Igor. Tudo bom? Fala, Davi. Tranquilo? Beleza demais, Tá me cara. Como é que escutando você tá? bem? A Tranquilo, e Ellen você? aí. Tudo bem, tudo bem. Fala, Deixa eu ver Ellen. só, ok. Quanto tempo? Você já vai ser assunto, viu, Ellen? Então fica preparado. A Ellen já sabe que vai estar no foco aqui. Ó. Esperar chegar o que umas 10 pessoas a gente começa, Igor? É, ou um pouquinho menos, a gente já começa. Deixa eu Beleza. ver aqui. Tirar o áudio. Tô na internet. Não escutei nada. Ah, tranquilo. Ó, 5 pessoas. Marcela. Indianara. Boa tarde, mamãe Marcela. Como é que você está? Saúde. A Geise aí também. Hey, Geise. Easy. Todo mundo que participou com a gente. Lindo demais, né? Adoro isso. Pedro também, aí ó. Ó, Junto. é Duque já. Tatá. Vamos fazer uma introdução então, Igor? Bora começar? Fechou? Pode começar aí. Então, pessoal, muito boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui, direto do Instagram da Escola do Legislativo. Para quem ainda não me conhece, acredito que todo mundo me conhece, meu nome é Davi Vinícius. Sou membro do Parlamento Jovem desde 2016. Participei como aluno nesse ano e fui representante no estadual. No ano de 2017 também como aluno. E 2018 e 2019 eu participei como monitor. Eu tô aqui com meu amigo Igor, a gente vai contar um pouquinho das nossas histórias com vocês, beleza? Então, Igor, se apresente pro pessoal. E aí, pessoal, tudo bom? Sou Igor Evangelista. Alguns aqui que já estão com a gente já me conhecem também. Tenho 22 anos, participo do PJ desde 2014. Era bem novinho ainda. Não que eu não sou novinho ainda, mas atualmente eu faço Ciências Econômicas na PUC Minas, moro em Belo Horizonte. Hoje eu estou aqui em Itabira. E trabalho na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. Participo do PJ então desde 2014, como eu comentei com vocês. A edição ainda era Itabira e João Molevade. Em 2015 também participei como aluno. E aí entrou São Gonçalo do Rio Abaixo, né? E os 2 anos posteriores, 2016 e 2017, eu fui um coordenador ali, um pouquinho com os meninos, para ajudar eles a participarem do projeto, né? Então, 2014 e 2015 fui como participante, 2014 e 2015 como aluno, 16 e 17 como participante e coordenador ali, dando mais auxílio aos meninos. Handerson também chegando aí, todo mundo chegando aí, sejam bem-vindos. Sandra. Botar um fonezinho aqui para escutar melhor. Isso, fica melhor. Então é isso, só dando um cenário geral assim da minha participação no PJ, de como que foi, para a gente introduzir aí essa live, para vocês conhecerem um pouco do que a gente fez. O Davi tá lutando ali com a tecnologia. Nossa senhora, tô passando um aperto. Deu certo aí? Deu, tô ótimo, tudo certinho. Todo mundo me escutando bacana, né? Acho que sim, vai. Perfeito. Então, pessoal, vamos começar com alguns tópicos aqui. Tem muita coisa que a gente pode falar, né, Igor? Acho que se a gente parar para contar todas as histórias que a gente já passou no PJ, a gente escreve uns 2 livros e faz uns 3 filmes. Acho que dá, não dá? Boa, com certeza. Então, pessoal, vamos começar com
A Ellen também, né? Tem muita coisa para contar pra gente, né, Marcelo? Também Mas acho. ela vai ser história, prepara. Então vamos começar falando como foi o início do PJ pra gente, né? Pra mim, o PJ começou lá na minha escola quando justamente o Igor, o Matheus, a Thaís e a Ellen foram lá na minha escola Maricas Magalhães para poder apresentar o projeto. E o que mais me deixou intrigado foi que eles fizeram uma montagem muito bacana, eles apresentaram um projeto com muito engajamento, ou seja, eles tinham autoridade para estar falando sobre o projeto. E isso é o que mais me motivou a fazer parte também. E uma história muito engraçada é que uma amiga minha, quando estava junto comigo lá na sala assistindo, né, ela tem as crenças delas e tudo mais, e no fundo, antes de começar, tava tocando uma música de Coldplay, acho que é The Weeknd, esqueci o nome da música. É uma música que tinha um videoclipe lá que falava algumas coisas sobre a Índia. Na hora Com que a ela Beyoncé. Isso, exatamente. Na hora que ela bateu o olho no vídeo, ela pensou, gente, se isso for um projeto de religião, eu tô fora, socorro, me tira daqui. Ela entrou em desespero. Aí, depois que o pessoal começou a explicar direitinho como funcionava, o que era o Parlamento Jovem, aí sim que ela se interessou, ela também participou no ano de 2016, mas por motivos pessoais ela não pôde continuar, mas também adorou o projeto. Diferente de mim, que dei continuidade, a gente foi vivendo muita coisa no Parlamento Jovem. E desde o começo, opa, não cai não. E desde o começo do projeto, a gente já percebe que a gente já tem a gente é obrigado, né, a ter uma mudança na nossa mentalidade. A partir do momento que a gente começa a conviver com outras pessoas, com o mesmo propósito de entender o projeto, entender o tema do ano, que em 2016 era a mobilidade urbana, um tema fantástico. E eu, desde que eu entrei, eu não vi um tema melhor do que esse, tá? Uma discussão mais produtiva do que essa, eu não vi. Foi um ano sensacional. Claro, graças aos nossos monitores, né? O que ajudou a gente bastante. Ellen também deu um suporte fantástico pra gente. E por causa disso, a gente vai cada vez mais se apaixonando pelo projeto, né? Tanto que hoje eu tô aqui. Então, o começo do BJ para mim foi basicamente isso. Foi uma surpresa, sabe? Foi questão de descobrimento mesmo. Eu me descobri como pessoa, tanto no quesito civil quanto no quesito profissional. Com o Parlamento Jovem eu consegui desenvolver tanta coisa, a minha dicção principalmente, a minha capacidade de falar em público. E hoje eu estou trabalhando com isso como professor de artes marciais, também criador de conteúdo. Então eu dependo da minha fala e agradeço muito ao PJ, a introdução que eu tive no PJ, todo mundo que participou comigo, por ter me ajudado nessa parte. Então, por mais, esse foi o meu começo no PJ. Então, Igor, conta pra gente como é que foi essa introdução. Ponto um é que eu tô amando que ele tá entrando. Eu tô vendo aqui a galera entrando. Uma galera que Não já é? participou muito do PJ com a gente. Nossa, Estela tá aqui, gente do céu, o pessoal até de Júlia, outros Anderson, polos, várias que pessoas. isso? Gente do céu, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Quando o PJ, né, então em 2014, quando a gente foi... Era o primeiro ano do PJ em Itabira, né? Era a primeira vez, então tudo era muito novo. Eu, particularmente, sempre tive muito interesse em participar em diversos projetos. Eu já participava, inclusive, do Observatório Jovem, que existia na época. E a gente fazia muitas ações já dentro de algumas escolas, dentro da própria Câmara e tudo mais. Então, sempre já rolava um interesse assim, em participar de projetos do tipo. E aí, quando surgiu o PJ, incrível, maravilhoso, ainda sendo tudo muito novo pra gente, né? Tanto o pessoal da Câmara que deve ter dado uma surtada assim, no primeiro ano, quanto para nós alunos também estava sendo tudo muito novo. Mas já estava sendo uma experiência incrível, né? Então a gente começou com envelhecimento e qualidade de vida e a gente já foi proposto assim, olha, eu acho que para vocês conhecerem um pouco mais do tema, a melhor coisa é tentar vivenciar o máximo, conversar com o máximo de pessoas possíveis. Então as atividades já começaram assim, né? As atividades já começaram a gente ter que imergir mesmo no tema e ter total de conhecimento sobre ele. E foi um ano muito louco, porque a gente ainda não tinha muito essa noção de, cara, tudo é válido, sabe? Eu acho que todas as opiniões aqui são válidas, eu acho que tudo a gente tem que entender o que já tá rolando, o que não tá rolando. É um ambiente novo para todos os alunos, então a gente precisa, né, realmente buscar conhecimento sobre isso. Então, foi de intensa pesquisa, intensa busca, e o pessoal da Câmara sempre ajudando a gente nessas pesquisas. Laura e Giovanni sempre puxando a orelha da gente, fazendo algumas
falas erradas e tudo mais, no sentido de, olha, tá acontecendo isso daqui, vocês estão falando isso, dá uma pesquisada nisso também. Então, lá, sensacional. Exatamente, exatamente. Ellen comentando aí. A gente teve várias atividades, né, cara, pra entrar mesmo no assunto, pra entrar. A gente teve uma visita, que eu lembro de uma visita que a gente fez no Rádio Ozanam, que fica lá no Campestre. E foi incrível, cara. Foi incrível a gente ter essa experiência, sabe? Eu acho que a gente nunca se coloca no lugar do outro até você ter no mínimo de convivência do que o outro vive, sabe? Então a gente que é Contato. jovem propor proposta para eles ou de alguma forma tentar ajudar, a gente precisava ter um mínimo de vivência possível, entendeu? E isso para mim foi uma das coisas mais importantes, essa empatia pelo que você tá trabalhando ali, pela causa que você tá trabalhando e o máximo de conhecimento possível, né? Foi um ano ainda muito turbulento, porque acho que os meninos podem contar muito melhor às vezes do que eu, mas a gente tinha muita intriga no sentido de, cara, a gente tem que ser os melhores, a gente tem que propor o máximo possível, a gente tem que ter tudo tem que ser a gente, entendeu? E aí a gente foi tomando na cara, assim, e não é assim. O PJ, ele é muito do coletivo, sabe? A construção do PJ é o coletivo. E os coordenadores só ficavam olhando, tipo, vai lá, vai achando que vocês estão sozinhos na parada. Vai indo que vocês vão entender como é que é o rolê daqui na frente. Tem muito E foi disso, né, muito... Igor? O pessoal quer ser sempre mais e acaba dificultando o trabalho de todo mundo, assim, né, cara? Sim, total. O PJ ele é uma construção do coletivo, né? Uma construção do coletivo para outro coletivo. Então, tipo, Exatamente. você ter essa experiência com outras pessoas é importantíssimo. Eu com 16, o quê? 15, 16 anos de idade, tava tendo uma experiência ali de debater com outras pessoas políticas públicas. Cadê o Rafael Cabrito? Nossa Nunca ninguém senhora, vai esquecer, esse... daqui a pouco a gente conta. Nossa senhora. Então você ter essa vivência, né, com o outro, ou ter a vivência do debate, do diálogo com o outro, e eu acho que essa diversidade de alunos participando, essa diversidade de pessoas o tempo todo auxiliando, que faz com que a gente tenha a maior experiência possível dentro do PJ e também faz com que tenha o melhor resultado possível dentro do PJ, né? Então é isso. Pera aí que eu tô tentando ler uma mensagem aqui que tá difícil. Tá Eu tô cortando? amando as mensagens chegando. Né, Fico gente? correndo toda hora. Melhorou? Acho que não tá cortando, não. Dá pra ver daqui, ué. Lá embaixo, deixa eu olhar aqui. Calma, gente, estamos tendo problemas técnicos. Olha aí, o que vocês Aí, estão tendo de treta. É porque meu rosto tava cortando e eu não tava vendo. Porque a imagem aqui é diferente da que os outros veem. Mas, vamos dar continuidade a isso, né? Eu acho que depois da nossa introdução, acho que vem depois a fase de conhecimento do tema e as visitas direcionadas, né, Igor? Que a gente geralmente vai em algum lugar. A gente, em 2016, foi na Unifei para fazer uma visita com os alunos do curso de mobilidade urbana aqui da cidade. Como o tema era mobilidade urbana, a gente foi lá fazer um trabalho espetacular com eles. E eles, como já estavam no 5º período do curso de mobilidade, eles conseguiram passar um conteúdo gigantesco para a gente de como era feito o trabalho deles aqui na cidade, como era desenvolvido o planejamento da mobilidade aqui na cidade de Itabira, e a partir disso a gente conseguiu fazer um trabalho espetacular no ano de 2016. A gente teve propostas riquíssimas que foram para a etapa estadual e inclusive uma delas foi colocada em prática em algumas cidades do estado, que foi a implantação de botoeiras de auxílio a deficientes visuais, que era uma botoeira que, ao ser racionada, ela emitia um sinal sonoro que direcionava ao deficiente visual se o sinal estava aberto ou fechado, dando a ele a acessibilidade de estar atravessando em segurança. Então é uma proposta assim, que acredito eu que foi muito válida, foi bem aplicada em algumas cidades, pena que não foi em todas, mas graças a esse trabalho de visita orientada que a gente tem todo ano, a gente vai passando sempre em um lugar diferente. No ano de 2017, que foi no ano seguinte, o tema foi Educação Política nas Escolas. E a nossa visita foi com um professor de Direito da Faculdade FUNSESI. Ele era o doutor... Hugo? Doutor Hugo, exatamente. Hugo Machado? Passou um...
Isso, exatamente. Passou um conteúdo sensacional e até hoje eu carrego comigo uma palavra que ele disse, uma frase que ele disse naquele ano, naquela aula de educação política, que a política, o tema que a gente trabalha todo ano, é a convivência com ideias diferentes e tentar trazer à tona o melhor de cada ideia para um bem comum. É o seguinte, o conceito de política é tudo aquilo que é do interesse do ser humano, não do ser humano individual, mas do ser humano coletivo. Então, tudo que a política trabalha nunca vai ser virado para o individual. Isso é um outro termo que a gente chama de politicagem. A política, ela trabalha unicamente o coletivo. Então, tudo que a gente trabalha no Parlamento Jovem e a gente é induzido a passar para frente, a semear esse conhecimento para que mais jovens possam estar adentrando esse meio da política, com esse pensamento de coletividade, de trabalhar para o próximo, veio dessa frase que ele disse pra gente, que veio de um filósofo há muito tempo atrás, que eu não recordo o nome, tá, gente? Sou péssimo com nome, sou péssimo com data, então não repara não que muita coisa eu vou acabar esquecendo, tá ok? Mas é uma frase que realmente me marcou. E até hoje eu trago ela comigo porque ela molda o meu caráter e me faz pensar como a gente está agindo na nossa política da comunidade. Se a gente trabalha na nossa comunidade para todos, ao invés para o individual. Como nesse caso dessa pandemia, a gente fica muito dentro de casa, a gente pensa em se cuidar para a pandemia, mas acaba se esquecendo de outras coisas que podem afetar o coletivo, como é o caso da dengue. Muita gente deixa de limpar o próprio quintal de casa e além de estar trazendo um risco para si mesmo, traz um risco para o coletivo, para todos os vizinhos e a comunidade próxima. Então, todas as ações que a gente faz, a gente pode se dizer que é política. O ser humano é um ser político, porque ele tem a necessidade de viver em sociedade e tem que fazer o melhor possível para poder estar fazendo isso que isso seja confortável, para que todo mundo naquele meio possa estar sendo beneficiado com as nossas ações. É ou não é, Igor? Massa demais. Até corrigindo aqui, a Ellen estuda Direito, então a Ellen deve ter aula com o Hugo. É o Hugo Martins, corrigindo. O Hugo ajudou a gente desde o início do PJ. E um professor incrível também. Eu acho que quando você citou também do Mobilidade Urbana, se não me engano, era o professor Cláudio, lá da Unifei, que ajudou a gente muito nesse diálogo com os alunos dele e tudo mais. Quando eu participei, então, em 2014, 2015... eu já citei, né, um pouco da visita em 2014, que foi lá do Ozanam, por exemplo. Em 2015, a Ellen até relembrou aqui uma outra visita que a gente fez e que foi muito massa, que foi na APAC, Santa Bárbara. E, na verdade, essa de 2015 a gente tem até outros encontros que eu lembro muito. A gente teve um encontro também com o delegado Juliano, se eu não me engano, e um outro encontro com a delegada Amanda. A delegada Amanda, eu lembro dela do ano de 2018, no tema violência contra a mulher. Sensacional. Uma mulher sensacional. Essa área mesmo. Mas em 2015, então, a gente teve essas visitas. Dentro da APAC, cara, eu acho que quando... Eu vou falar muito assim por mim, tá? Eu acho que quando a gente estudou, então, segurança pública e foi proposto uma visita dentro da APAC, eu acho que de início, assim, a gente fica um pouco com receio. Tipo, o que é que a gente vai viver lá dentro? Como é que vai ser e tal? E eu acho que a melhor experiência possível, como eu já tinha falado anteriormente, é ir participar, entender, viver na pele o que as pessoas vivem, sabe? A gente não faz política pública olhando de cima e simplesmente, eu acho que é isso. Eu acho que quanto mais você adentrar a fundo, igual ele falou, quanto mais entrevista você fazer, quanto mais realmente entender com esses especialistas e entender com as pessoas que vivem na ponta, né? A dor delas, o que elas realmente sentem quando é aquilo, tentar se colocar no lugar do outro, por mais que a gente não vai conseguir estar no lugar do outro, é fundamental, sabe? Então, quando a gente entrou ali na PAC, viu todo mundo ali trabalhando, fazendo várias atividades, a gente teve a oportunidade de sentar, conversar um pouco, entender como é que é a rotina e como é que é a vivência lá dentro, o que essas pessoas fazem, ou escutar de alguns deles, né, falando, olha, eu fiz isso, isso e isso, eu me arrependo por isso, isso e isso, eu acho que eu tenho planos futuros para isso, isso e isso. Estou tendo a oportunidade de fazer uma universidade, uma graduação à distância ou dessa forma, estou tendo a oportunidade de trabalhar novamente dessa forma. E aquilo, cara, me impactou bastante na época. Eu lembro que, porque você sempre, muitas vezes, eu naquela idade mesmo, a gente tem
determinado preconceito com qualquer tipo de pessoa, né? E quando você tá falando, poxa, tem uma pessoa que ela foi presa e tudo mais, e ali já vem um discurso de ódio muitas vezes junto com isso. E aí é sempre bom a gente sentar assim, cara, vou escutar essa pessoa, eu vou entender o que tá rolando, eu vou entender a situação que ela se encontra hoje, para mim poder falar qualquer coisa, entendeu? E aquelas entrevistas, aqueles diálogos, aqueles momentos de conexão com esse tipo de pessoas foi incrível para mim. Acho que foi uma das coisas que mais me impactou em 2015. Entrevista com o Juliano, cara. O Juliano era incrível, com a Amanda também. Quando a Amanda ela falava muito da questão das mulheres, né? Então, isso tudo para mim foi muito importante. E eu acho massa esse tipo de vivência mesmo, esse tipo de visita que o PJ de certa forma, disponibiliza, né, para os alunos, dá essa oportunidade dos alunos ter essa experiência. E isso é fundamental na hora de se criar qualquer tipo de política pública e até para as pessoas mesmo terem conhecimento para falar a respeito e sobre outra pessoa. Sem dúvidas, acho que a palavra que descreve uma pessoa depois que ela entra no PJ, sai do PJ, é empatia, né? A pessoa é obrigada a se colocar no lugar dos outros para estar fazendo qualquer tipo de trabalho. Por ser um projeto que trabalha com a iniciativa popular, os projetos são de iniciativa popular, vêm dos jovens para o coletivo, os jovens são obrigados a se colocar no lugar dos outros e várias dinâmicas, várias visitas orientadas, vários trabalhos são feitos para que esse pensamento de empatia seja colocado nos jovens. Por mais que uma proposta feita não seja aprovada e colocada em prática, mas todos aqueles jovens que estavam naquele ano e em todos os anos são feitos esses trabalhos, eles já saem do projeto diferenciados, com um pensamento diferenciado virado para o coletivo e não para o individual. E isso é o mais bacana do PJ. A gente começa a pensar no próximo, assim como a gente pensa na gente. Tendo o mesmo carinho que a gente tem por nós, a gente aprende a ter no outro. É ou não é, Igor? Massa, muito massa. E eu vi a Júlia comentando aqui uma coisa da universidade dela, que a Júlia hoje, ela estuda na Unifei, a Ellen estuda na FUNSESI, Direito, a Júlia estuda na Unifei, eu estudo na PUC Minas, eu acho que foi tudo um pouco do quanto o ensino superior também tá junto com o projeto, né? O quanto isso te instiga também, seja pela temática do curso, ou seja pela temática da própria universidade, o jeito da própria universidade trabalhar. O PJ te instiga a buscar cada vez mais conhecimento, né? De certa forma, instigou a gente também a entrar para o ensino superior e fazer um curso bem mais específico, entrando para um assunto específico, cada um na sua temática. A diversidade do PJ garante que cada um vá para uma área. Eu acho isso incrível, eu acho isso sensacional. E eu acho que é muito disso, sabe? De fazer a pessoa, quanto mais conhecimento ela tem, mais ela observa que ela não conhece nada, sabe? A curva de conhecimento ela é bem assim, ó. Você parte do princípio de que você sabe tudo, e aí quanto mais você busca saber, você descobre que você não sabe nada, entendeu? Então, é muito nisso. E eu acho que o PJ te abre a mente para você viajar um pouco nos assuntos, ter uma experiência máxima possível em vários assuntos, e ali buscar outros passos na vida também. É aquele ditado, né? Que a gente aprende e morre burro, porque o que tem de conhecimento para a gente estar adquirindo é muito vasto o conhecimento comparado ao tempo que a gente tem disponível. Às vezes que a gente se coloca disponível para estar adquirindo algum conhecimento. E o PJ vem para E o PJ vem para colocar esse conhecimento da política, da empatia no nosso pensamento. Eu acabei de ver um comentário aqui do pessoal do PJ Minas. O pessoal falando que a gente faz parte da história do PJ Minas. Eu acho que Itabira, sem dúvidas, tem uma história muito grande no PJ, né, Igor? Você, como representante na estadual no ano de 2014, não é? E 2015? E 2015, eu representante no ano de 2016, e tantos outros representantes que fizeram um papel excepcional na plenária estadual, mostrando que o PJ de Itabira, tanto quanto o antigo Polo Médio Piracicaba, o atual Metropolitano 2, que é como chama o polo que Itabira está inserido, a gente realmente faz um trabalho diferenciado graças a essa experiência que a gente vem tendo desde 2014. O auxílio que a gente teve de você no ano de 2016, da Marcela, que a gente tem desde o início, tá, Marcela? Ó, um beijão, nossa mãezona aqui do PJ. E graças a isso a gente vem executando um trabalho bacana e auxiliando as cidades que vão ingressando pouco a pouco.
Que nem a gente tem agora Itabira, São Gonçalo, João Molevade, no ano passado, né? Catas Altas, Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro. Então o número de cidades só vai aumentando. E isso mostra o quão enriquecedor o projeto vem sendo com o passar dos anos, né? Tem Que gente massa, que velho. acha. Na minha época era Itabira, João Molevade, depois com São Gonçalo junto, e já era uma loucura o polo. E chegar na estadual e já encontrar todo mundo já era uma loucura maior ainda. Tô vendo um movimento rolar aí, ó, de encontrão do PJ. Tô amando esse encontrão do PJ. Vamos fazer acontecer isso, por favor. Vale a pena. Vale a pena Nossa ter toda essa Senhora, vivência de todo mundo junto, com certeza. seria sensacional. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais da parte estadual, mas agora o nosso tema são as plenárias municipais, tá ok? Então você quer começar falando um pouquinho como foi as plenárias municipais, principalmente nos anos iniciais pra gente, Igor? Sangue no olho, muita doideira. Brincadeira, gente. Muito estudo, muito estudo, muito estudo. Eu acho que a gente, cara, quando a gente ia. Acho que nos 2 anos que eu participei e dos outros que eu fui coordenador, o que mais a gente incentiva os meninos e quanto mais a gente faz é estudar, né, cara? É entender a fundo o que que tá rolando, o que que não tá rolando. E se não tá rolando, por que que não está rolando? Porque muita gente que fala, mas deveria ter isso, mas já existe isso, então deixa de lado, já existe. Não é bem assim, poxa. Se já existe, não está sendo executado, vamos entender, então, pelo menos o porquê que não está sendo executado, entendeu? Vamos buscar mais a fundo. Treta das municipais. Não pode faltar, né, Helen? Sempre acontece, estamos falando de jovens, estamos falando de pessoas que estão ali Não, olha, debatendo, gente. debatendo opiniões divergentes. Eu acho que na política é muito isso, gente. É debater opiniões divergentes mesmo, tá? E não vai ter lado ganhador e perdedor, vai ser todo mundo ali centrado para todo mundo sair ganhando, de preferência, tá? E nas etapas municipais não era diferente. Então, cada um ali se polarizou de alguma forma, sim ou não. Cada um ali teve maior entendimento sobre o assunto, sim ou não. E todo mundo ali quer expor sua opinião e quer tentar fazer o que acontecer. E esse momento é um dos primeiros passos que os alunos têm de ter a oportunidade de debater com outro menino. Então, pegar o microfone, ter aquele ato de entender, até entender mesmo a postura do legislativo, como que é a Câmara e como que a população ela participa desse processo da Câmara também, de criação de políticas públicas, tá? Então, você pegar o microfone, é a sua vez de falar, você cidadão, é a casa do povo, é o seu momento. Então, coloca pra gente, compartilha pra gente o que você entende sobre isso. Então, era muita loucura, porque os meninos sempre compartilhavam tudo que pesquisou, que não pesquisou, levava manchetes referindo a isso, levava leis. Eu acho que a gente tem o caso da BNT aí, foi um dos anos que Olha na hora só, de eu até argumentar ali, eu arrepio só de lembrar da plenária municipal desse ano, Igor, você não tá ligado? Nossa, argumentar ali as réplicas, tréplicas e levanta papel, entendeu? A vontade ali é de tacar o papel na cara um do outro, mas a gente entende no PJ que não é assim que se debate políticas públicas, então a gente senta e tenta argumentar com as outras pessoas, tenta conversar com as outras pessoas, porque a gente sabe que, de certa forma, é só a comunicação e é só esse argumento que vai fazer com que a outra pessoa entenda, pelo menos, o ponto de vista que você tenha, entendeu? E que ambos tentem chegar a um caminho juntos. Eu acho que foi uma loucura, assim, desde as municipais, que já é o primeiro passinho ali para você ver que vai ser hard a coisa, mas para mim foi fundamental assim também. O que você acha aí? Sem dúvidas, a etapa municipal, como você disse, é o primeiro passo para a gente estar chegando à culminância do projeto que é estadual. E é o momento, acredito eu, que as pessoas mais querem mostrar todo o trabalho que elas vêm desenvolvendo, todo o estudo que elas tiveram, as visitas que elas fizeram coletivamente, individualmente, em pontos da cidade que eram referência ao tema, como em 2014 o Lar de Ozanam, foi onde vocês fizeram visita. No ano de 2016, mobilidade urbana, a gente foi até a Unifei, onde o pessoal fazia engenharia de mobilidade. 2017, educação política nas escolas, a gente foi em todas as escolas praticamente, daqui da cidade de Itabira, tanto municipais quanto estaduais, para conhecer como era feito o trabalho de divulgação dentro dessas escolas. E, sem dúvidas, a etapa municipal é o lugar onde o pessoal
tava com sangue no olho, a gente não vai mentir, tá? O pessoal tava com sangue no olho. A gente realmente tinha muito caso, como a gente vê hoje em dia na política de alto nível, tinha muito caso de politicagem. Mas graças ao empenho, o pessoal comprava os outros com açaí, né, Igor? Com lanche depois do PJ. Era coisa de louco, cara. O pessoal fazia de tudo, juro, o pessoal fazia de tudo para ter a sua proposta aprovada na etapa municipal, que era o primeiro passo que ela dava para já estar dentro da estadual, né? Então o pessoal realmente queria mostrar trabalho. E sem dúvidas, era um momento de maior tensão para o pessoal que chegava naquele ano. Como em 2016 foi o meu primeiro ano, eu confesso, eu tive um pouco de sorte de ter ido para a estadual, porque eu tinha pessoas que realmente estavam muito engajadas, que era o caso do Rafael, né? O Rafael foi o ícone de 2016, cara. Ele com aquele bloco desse tamanho de papel com as leis da BNT foi sensacional. Então, realmente mostra que as pessoas estão dedicadas a se empenhar e mostrar o porquê elas estão ali, que elas realmente podem e vão estar exercendo o seu papel de cidadão dentro da casa do povo, onde é direito delas de estar e elas vão fazer o máximo possível. Esse que é um dos mais bacanas do PJ também. Acho que se for falar o quão bacana é o projeto, o quanto ele proporciona, a gente fica aqui até amanhã. Mas um dos pontos é que o PJ, ele dá ao jovem, que geralmente fica muito apagado nessa questão da política no meio social hoje em dia, de estar tendo a sua voz, a sua vez de se expressar. E o jovem que realmente tem interesse na política, ele vai lá e faz, ele é ícone, ele é referência, e com certeza muita gente, assim como você, Igor, o Rafael, são exemplo para muitos jovens que estão hoje em dia no PJ, sem dúvidas nenhuma. E olha para você ver, né? A etapa municipal, quando a gente fala de criação de qualquer tipo de política pública, é sempre partindo do princípio de que você está olhando a sua regional, que você está olhando a sua comunidade para você criar o que for melhor para ela, tá? Então, o PJ, ele é em âmbito estadual. Então, em uma primeira etapa, você faz ali seu diagnóstico local, então você entende suas dores ali, você olha o que precisa, o que não precisa ser feito, os jovens compreendem, opa, aqui existe uma oportunidade de eu intervir e tentar criar algo para isso. Olha, eu acho que isso aqui já existe, mas talvez não é nossa competência. Então, a gente pode, talvez, questionar de quem é a competência. Então, quando isso é levado para dentro do plenário, cada um realmente quer ali, acha que é dono da galinha que bota ovos de ouro, né? E ele vai querer defender com unhas e dentes. E é aí que entra um papel muito importante na comunidade, que é o diálogo e é essa diversidade da mentalidade de cada um, né? Mas ainda estão se pensando em um foco regional. Essa diversidade ainda não é tão grande assim, né? No municipal que eu falo. Porque todo mundo ali estudou junto, todo mundo fez as mesmas visitas, todo mundo ali conhece um pouquinho todo mundo. Então, a gente está falando que já tem uma divergência na hora dos debates, sim, mas que ela ainda é em âmbito municipal. Então, ela ainda não é tão grande assim como vocês imaginam, entendeu? Nossa, porque aí depois vem um outro caso, que é o caso de você entender que outras comunidades também pesquisaram as comunidades próprias, né, as comunidades locais, e ali a gente vai ter uma divergência. E aí que você começa a entrar tanto na regional quanto a estadual. Sem dúvidas, né? E essa divergência, ela entra porque, na maior parte dos casos, a minha realidade não vai condizer com uma pessoa de outra cidade que faz parte do meu polo. O exemplo aqui do nosso polo, a gente tem atualmente 7 cidades. Temos cidades que ficam a 3 horas de viagem daqui de Itabira. Então, para eu entender como funciona a realidade daquele local e estar compreendendo como o pessoal trabalhou, se eles são novatos já no Parlamento Jovem, se eles já fizeram um trabalho mais desenrolado, eu tenho que chegar lá de mente aberta. Muita gente esquece desse ponto de chegar nas plenárias regionais e estaduais, que são os níveis 2 e 3 do Parlamento Jovem, de mente aberta. Muita gente chegar e falar, não, é a minha proposta que vai passar porque eu que fiz e blá. Só que eles esquecem que aquela proposta ela foi feita em âmbito municipal, estudando apenas a região da nossa cidade, e que a gente precisa ter mente aberta para tentar adaptar, entender a ideia do outro e colocar a ideia como um conjunto do coletivo ainda maior. A gente não trabalhou no individual, não foi eu que fiz supondo, né? Não fui eu que fiz a proposta, eu fiz a proposta para Itabira.
o coletivo de Itabira. Só que agora eu englobar essa proposta no coletivo da minha região, do Polo Metropolitano 2. E assim vai crescendo cada vez mais até a gente chegar na estadual. E aí a gente vê muita divergência, como você disse, o pessoal quer defender as propostas com unhas e dentes, mas a gente tem que entender que a gente não é a última bolacha do pacote. A gente tem que se colocar no lugar do próximo em todos os momentos no Parlamento Jovem e fazer disso o princípio do projeto, que é, como eu falei, é a empatia. Se colocar no lugar do outro para a gente ter o bem comum. Você concorda comigo, Igor? É igual quando a gente pensa, por exemplo, as questões da educação. Então, a gente está tendo agora um período muito crítico da educação e que é muito fácil a gente virar e falar, pô, todo mundo aqui deveria estudar em casa. Ah, todo mundo aqui tem acesso a livro, deveria estudar em casa. E, cara, na minha casa, ok, na minha casa tem livro, sou privilegiado, tenho acesso à internet, consigo ter esse foco, não tem tantas pessoas que moram na minha casa, tem um espaço individual meu. Então, para mim, a minha proposta vai ser pensando na minha realidade. A minha realidade é o quê? Todo mundo aqui vai poder estudar pela internet se quiser, supondo, tá? Mas aí você não olha que seu colega ao lado tem, sei lá, 5 irmãos dentro de casa, mora em uma comunidade, a casa é pequena, então todo mundo ali tem que, às vezes 2, 3 pessoas tem que dormir no mesmo quarto, ou até todo mundo tem que dormir no mesmo quarto, e que você não tem qualquer nível de acesso à internet, ou livros, ou qualquer coisa do tipo, e você queria que todo mundo, por exemplo, preste um vestibular no final do ano, preste um Enem no final do ano. Não é assim que funciona, tá? A gente sempre tem que olhar a nossa realidade, sim, mas a gente tem que olhar a realidade do outro. E é assim que acontece no PJ. Quando você olha só como o seu, Igor, eu olhei aqui, olhei para outra pessoa do lado, fizemos a plenária municipal. Beleza, a gente entendeu que isso aqui é a nossa prioridade. Quando você parte para um passo posterior, que é regional ou estadual, cara, você entende que tem lugares que não têm a mesmo acesso que você. Você entende que tem lugares que, por exemplo, falando no âmbito de mobilidade urbana, tá? Tem lugares que não precisa de sinal, porque todo mundo lá é ok, não precisamos de sinal. Eu acho que todo mundo para ali na faixa pedestre e tudo mais. Tem cidades que não, cara. O cara pisou na faixa pedestre com o sinal fechado, o motorista tá passando em cima, entendeu? Então, esse o momento de divergência de opiniões, e é tudo isso que tá rolando. E é realmente a questão da empatia, a questão de se colocar no lugar do outro, porque você jamais vai poder falar pelo outro, tá? E se você quer, de alguma forma, opinar pelo outro, entenda a realidade do outro, sabe? E o PJ te implanta isso, né? O PJ te faz vivenciar isso. O PJ te faz para ir para dentro de uma PAC para entender como é que essas pessoas vivem, sabe? Então é muito desse sentido, assim. Inclusão digital é um desafio no projeto. Exatamente. Eu acho que o PJ está vivendo isso também agora, né? Mas é muito nesse sentido de entender o seu local de fala e entender como que a outra pessoa vive e se realmente o que você está defendendo defende só você ou se defende todo mundo, entendeu? É muito nesse sentido. Essa inclusão digital me faz bater uma saudade daquela multidão de 300 alunos, tudo lá dentro da Assembleia, discutindo, gritando, brigando. Mas no final a gente sempre sai de lá com o mesmo propósito, né, Igor? Apesar de a gente sempre estar lá tentando defender o nosso ponto de vista, a gente sai de lá com o mesmo propósito do bem coletivo. Isso que é o mais bacana. E essa questão da inclusão digital faz a gente pensar até um possível tema para os anos seguintes, né? Como a gente pode buscar soluções de estar alcançando mais pessoas com o Parlamento Jovem, como a gente já fez um vídeo aqui na cidade de Itabira falando sobre o PJ na escola, que a gente buscava alcançar mais pessoas, porque geralmente são 3, 4 representantes de cada escola, e a gente levava o conhecimento que a gente adquiriu durante o ano para todos os jovens das escolas aqui da cidade. Então, essa questão da inclusão digital, a gente pode alcançar ainda um número maior de jovens que não têm esse acesso ao conhecimento político e dar a eles, quem sabe, a oportunidade de estar se expressando também. Não é mesmo? É sempre fundamental a gente entender a realidade desses jovens, né? Entender como que eles vivem para ver se essa é a melhor maneira de chegar a eles, né? Sendo a parte digital, ok, visto que isso eu acho que quanto mais digitalizado a gente tiver as ações, os processos, eu acho que é mais fácil a gente alcançar o maior número de pessoas, né? Mas aí depende do público que a gente está partindo e tudo mais. E eu também tô morrendo de saudade, cara. Eu acho que quando a gente fala desses encontros que a gente tem, né? Eu acho que o PJ tem muito dessa vivência presencial, né, cara? Então, quando a gente tá lá na Assembleia, eu lembro várias, não era uma nem duas, eram várias madrugadas estudando, seja com os meninos de Itabira, seja com os meninos do Polo, seja
Lembro de vezes que eu e a Ellen ficava, quando a gente vai apresentar para estadual, a gente fica num hotel, em algum lugar, é, todo preparado, toda a estrutura preparada, né, pelo Parlamento Jovem Minas, e aí junto com a Assembleia, junto com a PUC e tudo mais. E ali a gente tem a oportunidade, né, de vivenciar o grupo, né, vivenciar alguns dias antes da plenária final, porque a gente passa a fazer esse debate, conhecer o ponto de vista do outro, para a gente ter essa atividade de integração de todo mundo junto. E esse momento, além de ser importante para essa integração, né, é um momento fundamental para estudos também. Então, né, eu lembro de eu e Ellen sentando com outras pessoas de vários outros lugares e falando, olha, a gente tem essa proposta, qual que é a sua? Essa. Acho que amanhã a gente já pode intervir nisso junto. Isso daqui eu acho que não tem, e muitas vezes era nesses momentos de diálogo antes, que a gente tinha esse choque de realidade, cara. A gente virava e falava, nossa, mas a sua proposta, ela é muito boba, isso já acontece. Onde que eu tô hoje, isso já acontece muito fácil. E aí o cara vira e fala, pô, mas na minha cidade não existe isso. E aí? Ah, o conselho de idoso, todos os lugares já existe. Pô, na minha cidade não existe. E o idoso lá também não é olhado dessa mesma forma. E aí que você tem esse choque de realidade. E aí que você tem que se colocar no lugar do outro, entendeu? E é isso que esses momentos presenciais, eles acabam causando, né? E tentar levar isso para o online, tentar fazer com que essa divergência de ideias aconteça em um volume maior ainda, eu acho que só tende a ser positivo, né? Mas eu acho que é muito nesse sentido, e sempre visando que o benefício em comum ali é a sociedade num todo, tá? Não tem, como eu tinha dito, não tem um lado vencedor e um perdedor, é sempre ambos tentando caminhar para que todos ganhem de certa forma. É o que faz valer a hashtag do PJ que a gente usa, né? Mais jovens na política. Então a gente sempre tem que tentar buscar o máximo de alcance possível para que esse conhecimento abrace cada vez mais pessoas e faça assim uma corrente de conhecimento boa. Porque muitas vezes a gente vê que o conteúdo que é passado gratuitamente para as pessoas e em alto volume não é um conteúdo saudável para a mente das pessoas, principalmente dos jovens. Então, a gente tentar elevar cada vez mais esse conhecimento produtivo, esse conhecimento bom para as pessoas, do lado produtivo da política, que a política não deve ser vista como algo ruim pelos jovens, pelos adultos também, que já fazem parte, porque muita gente tenta tirar proveito disso. E a gente deve sim, atenção aí, ó, PJ Minas, a gente deve sim fazer sempre mais lives, tá ok? Para estar trocando ideias, estar discutindo mais e levando mais conhecimento para o povo. A live de hoje foi só para a gente bater um papo, contar um pouco da nossa história, como funciona o PJ, mas a gente pode e com certeza vai fazer uma próxima live para falar um pouco mais sobre as produtividades do PJ. A gente pode abordar um tema específico, um possível tema, que com certeza vai ser algo interessante para todo mundo, não é mesmo? E me veio um flash aqui na cabeça que no ano de 2019 foi Polo Metropolitano 2. No ano de 2020, agora, a gente voltou para o Polo Med Piracicaba, tá? A gente se chama Polo Med Piracicaba, e a gente agora tem somente 5 cidades, porque a cidade de João Molevade saiu do nosso polo. A gente tem Itabira, São Gonçalo, Catas Altas, Santa Bárbara e Barão de Cocais. Então agora são essas 5 cidades, né, que fazem parte do Polo Metropolitano, Polo Med Piracicaba. Ainda estou me acostumando com a ideia, beleza? Mas é isso, é essa mudança de realidade. Tem 2 cidades agora que a gente não tinha convivência, que é Santa Bárbara e Barão de Cocais, que vai obrigar a gente a cada vez mais abrir a nossa mente, abrir o nosso leque de conhecimento e procurar saber sobre. Será que naquela cidade funciona da mesma forma um asilo? Será que aquela cidade realmente tem um asilo? Será que aquela cidade tem um planejamento de mobilidade urbana? Será que naquela cidade tem uma delegacia da mulher? E a gente tenta abraçar essas ideias que já foram passadas com as novas realidades. E assim a gente vai fazendo todos os anos, tentando cada vez mais aprimorar o nosso conhecimento. Primeiro, como cidadão, a gente tem que se entender como cidadão e tentar sempre sim colocar no lugar do próximo, entrando assim no meio político. Porque isso é política, é se colocar no lugar do próximo para alcançar o bem comum. Tá ok? É sempre legal também a gente pensar quando a gente tem diversos conteúdos na internet, tá? A gente tem a disponibilidade, eu acho que a internet, ela te faz ter essa acessibilidade de conteúdo de diversas maneiras. Então,
ainda assim, quando a gente debate política, muitas pessoas preferem não debater ou ficar um pouco de lado, sem conhecer muito. E o PJ, ele entra exatamente aí, que é dar esse acesso ao aluno de entender a política, como ela funciona. É claramente que você pode pegar pessoas, gente, adultas na rua e perguntar, você sabe como é que funciona a divisão dos poderes? As pessoas não sabem muito bem. Tá? O PJ em si, ele trabalha muito mais legislativo, né? Mas as pessoas, a gente tem um conhecimento de todas as áreas e competência de quem? Eu acho que quando a gente é cidadão e a gente quer cobrar alguma coisa na nossa cidade, na nossa comunidade, a gente fica muito vendido se a gente não tem esse conhecimento de onde vem ou para onde vai. Todo mundo paga imposto, é de direito do cidadão saber para onde está sendo aplicado esse imposto, tá? É de direito do cidadão entender o porquê que aquilo não está funcionando dessa forma. Então, o PJ ele te dá esse conhecimento político, ele te dá essa experiência para você vivenciar como que é o legislativo, mas também entender o que o executivo faz, o que o judiciário faz, e assim todo mundo junto melhorar a comunidade de certa forma, tá? E outra coisa também muito legal do PJ é o quanto que a Câmara Municipal, por ser a Casa do Povo, né, por ser ali onde você representa, se indica algumas pessoas de dentro da sua comunidade para te representar, é onde você tem que cobrar mesmo, onde você tem que estar lá. E assim como a Câmara, ela também devolve isso para a comunidade, por exemplo, por meio do PJ, que são projetos de educação para a cidadania e que, de certa forma, ele traz um conhecimento imenso ali para a comunidade, sabe? Então, não só ter o PJ, que é mais voltado para o jovem, mas ter outros tipos de projetos também. Fazer que essa relação da política com a comunidade seja cada vez mais próxima, sabe? Não, a gente não tem que ter essa divisão. Acho que quanto mais a gente for próximo e fazer essa colaboração em conjunto, a gente vai melhorar. Então, quando uma pessoa ela fala mal da política, a minha vontade é de sentar com ela e falar, olha, vem cá, vamos conversar, porque às vezes você não teve acesso de conhecer o que eu tive acesso de conhecer, entendeu? Então eu quero dar a oportunidade dessa pessoa que conheça também, assim como eu tive a oportunidade de conhecer dentro do PJ. Então, quanto mais projetos a gente tiver que encare de frente essa realidade, que sim, as pessoas muitas vezes negam e não gostam de debater política, beleza? Vamos entender, a pessoa não teve acesso. Trazer essa pessoa mais próximo, certamente, é o melhor caminho, entendeu? É muito, muito do meu ponto de visão, assim. E pegando engajamento no que você acabou de falar, que muitas pessoas às vezes falam mal da política porque não conhecem, e isso engloba qualquer tipo de preconceito. A pessoa geralmente ela teme aquilo que ela não conhece. Ela tende a falar mal de tudo aquilo que ela não sabe a fundo o que é. Por isso existe muita intolerância, tanto com a política quanto raça, religião, orientação sexual. E isso acontece porque a pessoa ela não conhece a fundo aquilo. Então, realmente, é necessário fazer um diálogo aprofundado com essas pessoas para que elas possam compreender. Porque, geralmente, o preconceito ele vem da falta de conhecimento. E assim que acontece tantos problemas, e assim que acarreta tanta coisa ruim na sociedade hoje em dia. Então, realmente, acredito eu que a saída, o caminho a ser seguido para encerrar tantos problemas que acontecem hoje em dia é o diálogo, é realmente a política feita da maneira correta. As pessoas que entrarem pra política, né? Entrarem pra política, tá, gente? Eu tô usando um termo aqui que todo mundo usa. Mas porque todo mundo aqui já está na política, vamos ser muito claros com isso, tá? Mas uma pessoa que encara de ser um servidor público ou está ali representando uma comunidade, essa pessoa ela tem que entender que a base dela é o diálogo, porque ela está representando as pessoas, ela o tempo todo vai tentar comunicação ali, o tempo todo vai estar em negociação com o Poder Executivo e tudo mais para fazer com que suas propostas sejam implementadas, de certa forma beneficie a comunidade ali que ele está representando, ou que ele quer, de certa forma, prestar algum tipo de serviço, alguma coisa do tipo. Então, é muito nesse sentido, sabe? O diálogo entre todo mundo e as pessoas estarem em diálogo com as pessoas que são representantes dela, saber cobrar, saber de onde buscar conhecimento também. Eu acho que o problema, infelizmente, que a gente tem hoje são as fake news, então isso é muito fácil das pessoas se agarrarem a isso e levar aquilo como crença, e isso é muito errado, porque antes de compartilhar qualquer coisa, você tem que, no mínimo, abrir ali e ler de onde que veio isso, e ler principalmente opiniões diversas, tentar conversar com pessoas que têm opiniões diversas, para ver se aquilo faz sentido ou não, sabe? Ou se o jeito que você vai se colocar ali não está inferindo alguém, não está prejudicando alguém, alguma coisa do tipo. Então, o PJ, ele trabalha isso na marra, assim, com a gente, né? Eu acho que é isso que
todo mundo que aqui vai levar. E eu espero que do PJ saiam muitos servidores públicos, saiam muitas pessoas que representem as comunidades dentro da nossa casa legislativa, dentro da nossa casa executiva, porque essas pessoas eu tenho certeza que vai ter uma base muito grande para se ter aí esse diálogo, para se ter onde buscar esses conhecimentos e saber também conversar com as pessoas nesse sentido. E também, Igor, que saia do PJ as pessoas que estão dispostas a defender aquilo que elas acreditam e passar o ponto de vista dela para as outras pessoas, né? Como foi feito aqui em Itabira mesmo, no ano de 2019, no ano passado, que houve diversos problemas aqui na cidade, tanto no legislativo quanto no executivo, e eles queriam cortar todos os projetos da escola do legislativo, inclusive o Parlamento Jovem. Eles queriam cessar o Parlamento Jovem no meio do projeto, a gente não ia nem participar da estadual. Acredito que você ficou sabendo sobre isso, né? Não acompanhei tão próximo, assim, do que foi esse diálogo e como é que foi Então, isso. eles queriam por motivos diversos, que é questão de verba que foi desviada, tudo mais. A política ruim, foi feita de forma ruim e por causa disso muitos projetos que são produtivos para a sociedade seriam cortados. E o Parlamento Jovem é um que estava na lista. E inconformados com isso, todos os alunos do ano de 2019 bateram o pé no chão e falaram: não, vocês não vão tirar o projeto. Na reunião que teve aqui na Câmara, com todos os vereadores presentes, o presidente da Câmara, os jovens vieram aqui uniformizados, totalmente organizados, e viemos defender a nossa ideia. O PJ ele não pode acabar porque ele não tem culpa da política ruim. Ele é um projeto que foi feito para induzir o jovem a defender aquilo que ele acredita. E a gente realmente acredita que o PJ é algo produtivo, é algo bom, é algo necessário acima de tudo, porque mostra ao jovem o poder que ele tem. E realmente esse poder é efetivo, porque graças à nossa visita, toda a articulação que a gente teve, a gente conseguiu manter o projeto e tem ele até hoje. A gente teve que parar esse ano devido à pandemia, claro, né? Mas o projeto ele continua funcionando, tanto que a gente está aqui hoje. Cara, aluno do PJ sempre é cabeça dura, alguns falam, né? Mas não é nem ser cabeça dura, cara. É levantar a bandeira e defender por ela até o fim. Acho massa, eu acho que tem que ter isso mesmo, tem que ter esses movimentos, até fazer com que as outras pessoas que às vezes não conhecem tão a fundo o que é o PJ, entender o que é o projeto, sabe? Qual o sentido do PJ existir, por que ele não deve acabar. Benefícios. As pessoas precisam entender muito claro os benefícios que cada projeto vai trazer para a vida da gente, né? Eu lembro de uma etapa estadual também, que eu não sei o que aconteceu, eu não lembro tão claro assim para mim, mas eu lembro que a gente não conseguiu ir para um outro, deslocar para um outro local e fazer um tipo de debate lá, e aí a gente reuniu no próprio hotel que a gente estava todo mundo junto, e a gente queria levantar a bandeira: pô, isso não pode acontecer, porque a gente tem que ter um momento de debate, porque isso vai atrapalhar o projeto e tudo mais. Então ali, dentro de um monte de jovens entendeu o que é a causa, entendeu o que é o benefício que ia trazer pra gente, o que ia atrapalhar não tendo aquele certo momento de debate. E isso a gente levou para coordenação, porque a gente estava lá na estadual, então teve todo esse movimento de todos os jovens engajados, entendeu? Então, todo esse movimento que a gente tem, assim como as manifestações políticas que a gente tem atualmente, cara, a gente tem que entender qual que é a causa que a gente está batendo o pé, entendeu? Entendeu essa causa, tem que levar, sim, para mais pessoas, para elas entenderem também o porquê disso, o porquê que isso tem que ser feito, entendeu? Então, porque é aquele negócio, as realidades são diferentes. Então, pra gente entende que a realidade do PJ existir é muito, é, é muito importante a gente ter essa oportunidade de participar, né? Então, a Marcela falando que lembra muito bem disso. A Marcela foi uma das pessoas que certamente ficou louca nesse momento, que descobriu que seus alunos estavam fazendo um Não. mutirão assim, com vários outros alunos. Marcela já descobriu que os alunos dela fizeram tanta coisa que ela não tá careca hoje, eu não sei como. Deixamos Alexandre maravilhoso. Nossa. Alexandre encontra com ele ainda às vezes na PUC. E é isso, cara, os movimentos, sabe? É entender o lugar onde você tá, o porquê que você tá defendendo aquilo e levar até o final. Porque você entende que aquilo ali, de certa forma, tende a colaborar com o máximo de pessoas possíveis, entendeu? Tendem a deixar as coisas menos desiguais. Então é muito nesse sentido. Sem dúvidas, né? E
Como eu disse, a gente tem quase 1 hora já que está aqui, nosso tempo está quase encerrando. E a gente ainda nem chegou na etapa estadual e na parte mais bacana, que são as visitas de interação, né? Que a gente vai, é o famoso encontrão do polo. Então, Igor, eu queria saber se você está disponível para a gente fazer uma outra live semana que vem para terminar essas histórias. O que você acha? Super, acho legal. Até pra gente não estender muito tempo, acho que a gente já deu vários toques aqui, já falamos várias coisas, já trouxe vários pontos meus aqui também. E aí, acho que um outro momento também vai ser massa a gente continuar compartilhando mais Não, coisas também. sem dúvidas. Então, pessoal, acho que a gente vai ter que cortar por aqui. Eu queria agradecer imensamente a presença de todos vocês que acompanharam a live, deixaram seus comentários, o pessoal da página do PJ Minas que está acompanhando a gente, mostrando que mesmo nesse tempo difícil, ainda é feito um acompanhamento com todas as cidades que estão presentes no Parlamento Jovem, tentam desenvolver algum trabalho de interação com mais pessoas. Agradecer a você, Igor, primeiramente, por todo o trabalho que você já fez com a gente anteriormente, estar presente aqui na live, realmente um prazer rever você. Mesmo que à distância, a gente continua mantendo contato, a gente continua amigo, porque outro ponto sensacional do PJ é isso. As pessoas que passam por a gente no PJ realmente ficam marcadas na nossa vida. Eu tenho amigos de outras cidades, até de outros estados que eu conheci pelo PJ Minas, pelo PJ Brasil. Isso mostra o quão engrandecedor é o projeto, o quão grande é o leque de pessoas que pode te apresentar o projeto. E isso é o mais sensacional, velho. Realmente, você ter contato com outras pessoas, poder se aproximar da realidade delas, colocar isso na sua vida, no seu pensamento, e ter aquela pessoa no seu convívio, você diariamente está trocando ideia com ela, batendo papo, debatendo. Até hoje eu faço diversos debates com um grupo de alunos que a gente tem do PJ, de várias cidades, e a gente vai sempre crescendo a cada dia. A gente tem o intuito de crescer juntos a cada dia, e isso é o melhor de tudo, cara, você ter a oportunidade de manter contato com essas pessoas que querem o bem, tanto delas quanto o seu e do coletivo. Cara, ter essa oportunidade de ter essas amizades, a Ellen, eu acho que o Alexander, a Ana foram as primeiras pessoas Do presidente da Câmara dos demais vereadores, todos que participaram do PJ nos anos anteriores e estão atualmente ainda presentes, a Sibeli que acompanha a gente ainda, os demais monitores, a Marcela que presta todo o suporte, está fazendo toda a comunicação para a gente estar desenvolvendo um trabalho relativo ao tema desse ano, que é sustentabilidade e meio ambiente, e a todos vocês novamente que acompanharam a live, e realmente foi um prazer estar trocando essa ideia com vocês, tá, pessoal? deu uma Então, caidinha aqui, mas só falando, galera, o que eu levo do PJ, assim, além de todo esse conhecimento, de toda essa formação política e de todas essas experiências que eu tive, também são as amizades, então várias pessoas que eu tive com elas, eu levo até hoje na vida, porque acima de tudo foi o diálogo que eu tive com essas pessoas que, de certa maneira, me fez entender o que é o PJ e que me fez ter essa experiência de vida, tá? E de ter esse posicionamento que eu tenho hoje. Então, agradeço todo mundo, agradeço a oportunidade que o PJ dá pra gente, oferece pra gente, né? E todas as diversas pessoas mobilizadas para fazer o PJ acontecer. Então, para mim faz muito sentido ter esse diálogo com essas pessoas e com tudo que o PJ te oferece por esse mesmo motivo, né? De tentar sempre trabalhar em conjunto, o todo, e sempre ter empatia pra gente criar cada vez e melhores políticas públicas para toda a sociedade. Fechou? então, pessoal, um beijão, um forte abraço e até a próxima, tá? A gente se encontra de novo. Valeu, Até pessoal. mais. Obrigado, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Encerrar o vídeo?